Me fala uma coisa, a fé, nós entendemos ela como um termômetro? Quando o senhor fala assim, a fé vem pelo ouvir, né? A Isso. palavra de Deus, é isso? Isso, pelo ouvir e o ouvir pela palavra de E Deus. o ouvir pela palavra de Deus. Isso quer dizer que quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, a minha fé aumenta, dá a entender que é um termômetro. E tem texto na Bíblia que fala que a fé não é de todos, ou seja, é como se quanto mais eu buscar, mais fé eu vou ter. Eu queria que o senhor explicasse sobre isso, sobre essa questão. O ser humano, ele é muito tendencioso a ter uma fé oscilante, né? A oscilar a fé. Assim como eu posso fazer uma rápida comparação, assim como se nós não nos alimentarmos, a nossa imunidade cai, as nossas vitaminas e proteínas do nosso corpo caem, as taxas que precisam estar mantidas dentro de um regulamento médico, todas elas vão ficar avariadas. Assim também a nossa vida espiritual, sem o alimento diário, que é a palavra de Deus, o louvor e a oração. Essas três coisas são muito importantes para manter a nossa fé, não é? Porque quando nós estamos enfrentando, principalmente enfrentando lutas e provas, a tendência é você ficar fraco, porque é como se estivesse carregando peso, não é? Provavelmente quando as lutas chegam, quando as provas vêm, então é preciso que a gente esteja alimentando. Nós vamos ver na Bíblia algo muito interessante, quando Jesus ele deixa os seus discípulos caminhar, navegar pelo barco, e ele vai andando sobre as ondas. E daqui a pouco o mar é agitado, o barquinho começa a querer afundar, e Jesus vai ao encontro dos discípulos. Quando eles gritam pensando que é um fantasma, ele fala: não temas, sou eu. Aí Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. Veja bem o tamanho da fé de Pedro. Pedro estava com a fé nas alturas, quando ele pisa no mar. O mar agitado, vento, ondas, e ele pisa no mar e sai andando sobre o mar, não é? Ele vai em direção a Jesus. Naquele momento a fé de Pedro está lá em cima. Só que a Bíblia diz que ele olha para as ondas e ele vacila. Só que ele vacilou perto de Jesus. E Jesus pega na mão de Pedro, levanta Pedro. A Bíblia não relata quantos metros Pedro andou. Se Pedro deu 10 passos, 20 passos, não sei. Mas ele andou sobre as águas. Ele foi o único homem que andou sobre as águas sem ser o Cristo. E Jesus pega ele e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Quer dizer, no mesmo momento que Pedro estava com a fé lá no alto, andando sobre as águas, Jesus já mede a fé de Pedro e vê que a fé dele estava pequena, não é? Porque o único que pode medir a nossa fé é Cristo. Ele falou porque a mulher Fenícia tinha: ó mulher, grande é a tua fé. Disse para o centurião, ele disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé, não é? E disse para Pedro que ele estava com a pequena fé. Por que duvidaste? Então a dúvida, ela é o antônimo, não é, da fé. A dúvida é o antônimo da fé. É aquilo que faz com que a fé naufrague. Quando nós estamos dentro de uma batalha, nós precisamos estar alimentados. Veja bem, uma das coisas que quando você está enfermo, eu nunca me esqueço quando eu estava lá com Covid, né, no hospital, depois que eu fui estubado, e chegavam com um prato de comida que era pura vitamina, mas não era gostoso como essa comida, né, um arroz e feijão com a carnezinha e tal, mas era uma vitamina pura. E eu comi uma colherzinha, duas, e a enfermeira dizia: seu Daniel, come mais, porque quanto mais o senhor comer, mais rápido o senhor vai sair daqui. Então, a palavra de Deus é esse alimento que muitas vezes nós queremos ficar mais, o quê? Na internet, queremos ficar vendo um zap, queremos ficar vendo um TikTok, queremos ficar vendo... Porque é bom, é como, né, um caldo, uma coisa e tal, aí de algo que
mas a vitamina não está aqui. A vitamina está na palavra, na oração e no verdadeiro louvor. Falando do louvor, ontem eu estava meditando na palavra e me saiu um texto, encontrei, Salmo 87:7, e eu fiquei encantado com esse texto. Olha, eu já tinha lido tantas vezes esse salmo. E os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Veja bem, o louvor. Esse aqui está falando de louvor. Os cantores iam cantar. Aí eu fui para a Bíblia em espanhol, que eu gosto muito de comparar a versão Reina Valéria em espanhol, que ela é muito clara. Aí quando aqui diz fontes, lá diz origens. Todas as minhas origens estão em ti.